trago uma esperança nova, tão nova como a primeira luz, que marca o amanhecer da vida de cada homem. Trago a sabedoria das cores que dançam no ar, mas que se reúnem, cada qual no seu lugar, quando é preciso fazer um arco-íris. Chego no rastro de um pássaro que atravessa a luz atlântica com sua terceira asa, feita de canto e poesia, que rasga no tempo o rumo estrelado da utopia. O pássaro chega entregando com o seu poder de canção a certeza de um futuro que está começando agora, na palma da tua mão. Personagem, você sabia que as letras do alfabeto têm suas raízes no desenho? Claro! Os povos primitivos usaram os desenhos para registrar suas experiências de vida. As letras também são desenhos. Então, quando olhamos as ilustrações de um livro, estamos lendo? As ilustrações são tão importantes quanto o texto. Nas formas, nas cores e nos traços do movimento, o leitor cria a sua própria narrativa. Quando começou a ilustração de livros infantis no Brasil? Desde que o livro para crianças foi introduzido no país, no final do século XIX, através de traduções que vinham de Portugal. E qual foi o primeiro livro ilustrado para crianças no Brasil? Foi uma adaptação do Patinho Feio, de Andersen, publicado pela editora Melhoramentos. O ilustrador era Francisco Richter. Mas foi uma publicação de uma revista infantil chamada Tico Tico que abriu o caminho para a ilustração brasileira. Nela, as ilustrações apareciam com destaque e grandes artistas criavam para a publicação que contribuiu para alimentar o imaginário das crianças brasileiras. Em 1905, foi criada a revista Tico Tico. Dizem que é a primeira revista em quadrinhos do mundo. Essa revista foi criada, influenciada pelos quadrinhos americanos que saíam em tiras nos jornais. Num primeiro momento, os artistas brasileiros simplesmente colocavam o papel vegetal e copiavam as imagens e depois traduziam para o português. Durante um longo período isso aconteceu, mas aí esses mesmos artistas começaram a criar as suas próprias histórias. Alguns personagens eram rebatizados, como por exemplo o Chiquinho e o Jagunço. Alguns artistas importantes, como J. Carlos, que fazia as Melindrosas, o Alfredo Storni, que criou o Zé Macaco e a Faustina. Temos também o Luiz de Sá, que marcou época com a trinca do barulho, que era o Reco-Reco, o Bolão e a Azeitona. Então, os quadrinhos, na verdade, foram o primeiro momento, inspirados, apesar disso, pela influência americana, foi o primeiro momento em que o artista brasileiro desenhou propositalmente para as crianças. Essa revista, o Tico Tico, foi extremamente importante porque durou até 1956. Ainda na década de 20 e 30, com os livros de Monteiro Lobato, também artistas importantes ilustraram os livros de Lobato, como, por exemplo, o Votolino e o Belmonte, que era um chargista. E, fazendo um salto, nós vamos ver hoje artistas importantes fazendo novamente o trabalho de ilustração dos livros de Monteiro Lobato, com a personagem Emília. Bom, a importância dessa exposição que o Centro Cultural do Banco do Brasil está levando é que é a primeira vez que se discute a obra de Monteiro Lobato do ponto de vista gráfico, do ponto de vista da imagem visual. Geralmente, os estudos sobre a obra de Lobato versam e tratam da questão da literatura. Essa é a primeira vez que nós estamos trabalhando a obra de Lobato do ponto de vista visual, quer dizer, do ponto de vista da herança que os ilustradores de Lobato deixaram para as gerações. O personagem que nós escolhemos, que eu escolhi quando estava projetando essa exposição, foi a Emília. Não só pela importância que ela tem na obra de Monteiro Lobato, mas porque ela representa a alma lobatiana, quer dizer, ela é a voz de Lobato. A Emília funciona muito como um alter ego de Monteiro Lobato nas histórias. Os 7 ilustradores que foram convidados, como eu disse, eles teve como critério
Primeiramente, a importância das suas obras, a importância do seu trabalho dentro do universo da ilustração aqui no Brasil e também pelo fato de que eles representam visões diferentes dentro da ilustração brasileira. No caso da Ângela Lago, ela fez uma interpretação quase que abstrata da figura da Emília. No caso do Gerson, por exemplo, ele procurou fazer um resgate realmente da tradição da ilustração de Monteiro Lobato. Ele cita, inclusive, como elemento de ligação ao ilustrador Belmonte. O Jô, por exemplo, trabalhou usando elementos do folclore, do imaginário popular. No caso do Roger, ele trabalhou bastante com formas extremamente sintéticas, extremamente simplificadas. Já o Ziraldo, a meu ver, também trabalhou dentro do seu universo gráfico. E no meu caso particular, o meu trabalho, tive uma visão também bastante clássica de Monteiro Lobato. Eu não procurei fazer nenhuma ruptura, apenas procurei dar um conteúdo mais contemporâneo em termos de cores, em termos de enquadramentos, mas a estrutura continua sendo clássica. Isso é uma teoria que eu defendo, de que a ilustração tem uma história específica. A ilustração não está associada à história da pintura, por exemplo. Aquilo que pode ser moderno na pintura não é moderno na ilustração. A ilustração tem as suas próprias leis, as suas próprias diretrizes, a sua própria estética, a sua própria narrativa e, principalmente, a sua própria linguagem. Todos os autores de livros infantis no Brasil foram leitores de Monteiro Lobato. E os ilustradores? Também! E como leitores de Lobato, passaram a criar ilustrações voltadas para a sensibilidade e a percepção da criança, como Ziraldo, criador de uma das mais inovadoras revistas de quadrinhos, a Pererê. Mas é com o livro Flix que Ziraldo inicia sua carreira como ilustrador de livros infantis. A vida inteira eu desenhei e escrevi. Desenhei mais que escrevi. Tanto que eu achava que eu ia virar pintor quando chegasse o final da vida, agora, né? E não virei pintor. Eu sempre fiz um desenho narrativo, quer dizer, cartoon, mesmo num quadrinho só, é uma narração. Depois dos anos do Pasquim, da ditadura e tal, eu comecei a me envolver com literatura infantil. E tudo que eu fiz antes, desenhar, escrever e tal, eu botei a serviço da literatura infantil. Então, hoje, eu acho que eu faço literatura infantil porque eu aprendi a fazer, mexer com desenho, com paginação, com escolha de tipo. Quer dizer, a literatura que eu faço é resultado de toda uma vida. Eu trabalho desenhando e escrevendo. Antigamente eu desenhava com lápis, e assim. Desenhava com esse lápis assim e desenhava assim. Agora eu só sei desenhar com futura e assim. Eu invento desenho, como tem Xerox agora, uma Canon, eu copio, eu sou pré-computador. E escrevo a máquina. Eu tenho um computador aqui, mas não sei escrever nada no computador. Então eu trabalho com a máquina de escrever, com uma copiadora e com essa caneta aqui. E depois trabalho com as minhas tintas em cima. E de madrugada escrevo até o dia amanhecer. Nos anos 70, a editora Ática inovou o mercado editorial brasileiro com livros de qualidade quanto à concepção gráfica. Em 1974, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil criou o prêmio Melhor Livro de Imagem, valorizando assim a ilustração. A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que tem como objetivo promover a leitura e divulgar o livro infantil e juvenil de qualidade, sempre teve na sua preocupação a intenção de valorizar e de chamar a atenção para esse aspecto que era, nos anos 70, muito pouco prestigiado, que é a questão da ilustração, da imagem. Até então, poderíamos dizer que as ilustrações dos livros infantis, elas eram estereotipadas, elas não provocavam o imaginário, como acontecia já com os nossos textos. Diante disso, em 1974, a fim de estimular a produção de livros de ilustração de qualidade, tanto para editores quanto para artistas, a Fundação criou o prêmio Melhor Livro de Imagem.
e logo em seguida tratou de promover acontecimentos internacionais junto aos ilustradores brasileiros, convidando a eles a participarem das exposições de Bratislava, na então Tchecoslováquia, ou em Bolonha, na Itália. Essa oportunidade fez com que esses artistas cada vez mais buscassem aprimorar o seu trabalho, ver outras realidades sobre o livro a respeito da ilustração, e a Fundação fez também congressos, seminários, promoveu exposições de ilustrações que percorreram o Brasil. A culminância disso foi, em 1994, a exposição de ilustradores brasileiros que aconteceu na Alemanha, na Feira do Livro de Frankfurt. Em 1995, a exposição de ilustradores brasileiros em Bolonha, na Itália. Essa exposição já percorreu a Suécia, já esteve no Equador e em Portugal, em Lisboa, além de ter percorrido alguns estados brasileiros. Tudo isso com o objetivo de melhorar a qualidade do livro oferecido para crianças. Nossa, as ilustrações são verdadeiras obras de arte. Sem dúvida, ao criar um texto com imagens, o ilustrador expressa a sua leitura do texto escrito e oferece ao leitor uma outra visão da narrativa. E eu, como leitora, também vou ter a minha própria leitura do texto e da ilustração. Essa riqueza de diferentes leituras torna o livro mais atraente e desejável. Ângela Lago é uma ilustradora brasileira. Ângela mora em Belo Horizonte, é mineira. E há mais de 20 anos, Ângela vem produzindo ilustrações para livros de literatura infantil. No traço de Ângela, percebemos uma característica muito forte, que é bem típica do trabalho dela, que é o grafismo pontilhismo. Ângela inovou tanto em suas ilustrações que hoje ela já produz ilustrações com o auxílio do computador. Ela tem vários livros de imagens sem texto, que foram premiados, livros já premiados no Brasil e fora do Brasil também, como Chiquita Bacana e as Outras Pequetitas, premiado em 1986, o Prêmio Noma. Em 1990 e 1994, Ângela Lago foi indicada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil como a ilustradora concorrente ao Prêmio Hans Christian Andersen de Ilustrações. A característica marcante de suas ilustrações é a ludicidade. É a maneira com que ela lida com a imagem, que permite com que o leitor possa criar, possa ler além das ilustrações. Personagem, a criança que ainda não lê, pode, através das ilustrações, entrar em contato com o livro? Deve! As imagens no livro provocam nas crianças observações e comentários que vão, ao longo desta prática, favorecendo um convívio prazeroso com o livro. Era uma vez, Ana virou, baixinho, quase um suspiro, diz Aqui, tá vendo? Há caras que não ficam vermelhas. Que legal, né, Dudu? Olha aqui. Agora vamos ler aqui, ó. Passarinho. É, o passarinho. Personagem, existe algum livro que nos ensine as funções estética e técnica das ilustrações? Existe um livro excelente do ilustrador e professor Luiz Camargo. Foi o primeiro a ser editado no Brasil, com informações básicas e simples. As imagens são produzidas a todo momento, principalmente através da televisão. Portanto, é necessário desenvolver o senso crítico. Uma das formas é através dos livros. Eu leio bastante ilustrações do livro. Eu leio as ilustrações do livro. O meu processo de criação, o que caracteriza o meu trabalho, é uma procura de representar a palavra de uma forma gráfica que seja adequada ao clima literário do livro. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, que cada livro é uma história diferente em termos de imagem. Eu não procuro, em hipótese alguma, ter um estilo. Essa palavra estilo, para mim, eu acho que é uma palavra assim, muito complicada para o ilustrador. O ilustrador, ele é um ator. Ele interpreta um trabalho, ele interpreta um personagem. E no nosso caso, eu não posso, por exemplo, ilustrar autores
que são tão diferentes em termos de literatura com o mesmo tipo de tratamento gráfico. Artistas ilustram livros de outros e alguns ilustram seus próprios textos. Mas há ainda aqueles que criam livros sem texto. Personagem, o que são livros sem texto? São aqueles cuja narrativa é contada através das ilustrações, sem nenhuma palavra escrita. Chama-se livro de imagem. O primeiro livro de imagem brasileiro, Ida e Volta, foi criado em 1969 por Juarez Machado e publicado em 1976. Um belo exemplo é também A Bruxinha Atrapalhada, de Eva Furnari. Mas há vários outros. Eva Furnari é uma ilustradora e também escritora brasileira. Aliás, Eva não nasceu no Brasil, Eva nasceu na Itália, mas já há mais de 2 décadas vem criando ilustrações para textos de outros autores e também para livros que ela própria cria o texto. Os personagens dela são muito conhecidos do público infantil e também do público adulto. A Bruxinha Atrapalhada, A Bruxinha e o Godofredo são livros que fizeram um enorme sucesso quando foram criados, porque na linguagem da ilustração criada por Eva, ela prestigia o imaginário e a fantasia da criança, do leitor. A biblioteca ela funciona de 9 até as 17 horas, atendendo ao público, fazendo empréstimo, atendendo aqui em pesquisas. Nós fazemos a Hora do Conto, quinzenalmente às segundas-feiras, 15 horas, e o Círculo de Leitura às quintas-feiras, às 15 horas também. As dicas de livro infanto-juvenil, eles levam muito Silvia Ortoff, Ana Maria Machado, Lígia Bojunga Nunes, tá? E aqueles livros que nós temos aí que faz o final, Você Faz o Final da História, e outros livros parecidos com RPG, mas ainda não temos de RPG, tá? O que mais me chama a atenção na ilustração é o traço. Acho colorido bonito. Eu observo a figura e o porquê que ela está naquele livro. É preciso valorizar a expressão do desenho das crianças e jovens para que eles possam desenvolver as suas potencialidades. Claro, não se deve restringir a comunicação ao texto escrito, retirando a possibilidade de outras formas de expressão. Personagem, fala-se muito em ilustrações de livros para crianças, mas os jovens também se sentem atraídos pelos desenhos e pelas imagens. Você tem toda a razão. Numa sociedade onde o cinema, o vídeo, a TV, os quadrinhos, computadores e CD-ROM fazem parte da vida das pessoas, é natural que todas se sintam atraídas pelos livros ilustrados. Cissa Fittipaldi, importante ilustradora brasileira. Cissa nasceu em São Paulo e hoje mora em Goiânia. Ela é professora da Universidade Federal, lá em Goiânia. É uma grande ilustradora e também escritora de livros para crianças. A Cissa já produz há 2 décadas ilustrações em que ela faz prevalecer toda a nossa origem europeia, indígena e africana. Nos traços de suas ilustrações, nós identificamos toda essa mistura de raças que construiu a cultura brasileira. Cissa criou a série Morenar, que é uma coletânea de lendas da mitologia indígena com ilustrações que tem todo um colorido e um grafismo muito próximos à arte indígena. Nós temos procurado usar a sala de leitura para incentivar cada vez mais esse gosto. Até porque hoje em dia há uma grande deficiência na escrita das crianças. Eles escrevem com muitos erros. Quanto mais oportunidade eles tiverem de ter contato com a escrita, eu acredito que melhor eles escreverão. Os critérios que eu adoto para escolher um livro, primeiro eu tenho que ter lido a história e ter achado que a história tem alguma coisa de interessante. Depois, como eu já estou na sala de leitura há 5 anos,
é preciso que eu veja que a história vai interessar as crianças. Eu mais ou menos sei o gosto, dependendo da série que eles estão, o gosto das crianças. Então, eu vou escolher. Depois, o outro critério é que se eu pretendo dali fazer alguma atividade, aquela história tem que estar adequada. Por exemplo, se eu vou trabalhar com ecologia, eu costumo escolher uma história ligada à ecologia. Por exemplo, nós temos, do Jean Calvin, nós temos A Cidade Perdida, que é uma história de um bruxo que é bastante ligada à ecologia e que serve à função. Então, os livros são escolhidos assim, dependendo se é só para brincar ou se é para tirar alguma atividade útil. Os artistas se utilizam de técnicas variadas em suas ilustrações, o que torna essa arte muito rica. Que técnicas? Elas vão desde o lápis de cor, aquarela, nanquim, passando por bonecos de massinha fotografados até a computação gráfica. Entre as técnicas de ilustração, uma que hoje em dia já está cada vez mais possível e acessível, tanto em termos de custo quanto em termos de material mesmo, é a computação gráfica. Esse livro aqui, Que Barato, ele foi totalmente feito no computador, né? Inicialmente, as ilustrações todas feitas num programa chamado Photoshop, tanto o traço preto quanto as cores, né? Depois, a imagem é importada para um outro programa que se chama Quark Express, que montam as artes. Então, está aqui a arte daquela mesma ilustração, muda um pouco de cor, mas é ela mesma, né? E depois, a página toda impressa. O processo de criação, hoje em dia, mesmo com a utilização da computação gráfica, ainda começa com o rabisco, né? A partir daí, por exemplo, nesse caso do Que Barato, do rabisco, eu passei eu escaneei alguns rabiscos, né? Trouxe esses traços escaneados para esse programa, e aí comecei a colorizar e dar os efeitos que eu queria, inclusive os efeitos que seria quase que um erro de justaposição de cores, que foi proposital, até para quebrar um pouquinho a eletrônica e a margem de erro que o computador, na maioria das vezes, ele não proporciona, né? A ideia era tentar ficar mais humanizado um pouco o computador também. Mas, assim, o processo ainda continua sendo o mesmo. Começa por um rabisco a lápis até a transformação disso em um livro, né? E o processo todo de técnicas que o ilustrador vai utilizar para fazer. As ilustrações ajudam. Ela é um resumo da história. Às vezes uma história sem o desenho fica assim meio sem graça. O que me empolga no trabalho de criação com ilustração é justamente a oportunidade de trabalhar a imagem associada a um texto, né? Porque existe esse compromisso de que a imagem acrescenta alguma coisa ao texto, né? Mas sem empobrecer o texto. Então, quando você vai e pega um determinado personagem, você destrincha, você vê que cara que esse personagem tem, você vê também qual é o entorno desse personagem, né? Cada pecinha da casa do personagem, por exemplo, é um pouco da história do personagem. Além disso, além de você conceituar a ilustração, você também tem que escolher o tipo de técnica que você vai utilizar. Os livros ilustrados, principalmente os livros para criança, né? Existe uma grande quantidade de livros ilustrados muito ruins, alguns são ruins, são mal ilustrados mesmo, eu acho, estereotipados nesse sentido, mas a gente também tem coisas maravilhosas, né? Coisas desde o século passado, assim, super bem ilustradas, e toda uma corrente agora que aposta mais nas artes plásticas como referência para o livro. Estou orgulhosa. Sei que temos um respeitado grupo de ilustradores no Brasil. Precisamos aprender e valorizar sua arte tanto quanto valorizamos a criação artística do escritor. O meu processo de criação ele se dá da seguinte maneira. Quando eu tenho um texto que me é fornecido, que eu vou ilustrar, geralmente tenho uma conversa com esse autor, eu faço uma pesquisa, no caso de livros em que o desenho seja realista ou que parta de alguma premissa de desenho científico e tal, eu pego referências
e faço um estudo em cima dessas referências e no momento seguinte eu dou uma caricaturada, quando não é um livro especificamente científico. Quando é um processo meu, ele pode vir quando todo o contexto do livro vai ser meu, né? Tanto o texto quanto a ilustração, ele pode surgir de uma pequena brincadeira que eu esteja fazendo no intervalo de um trabalho, em que eu sempre estou com um papelzinho rabiscando alguma coisa, como ele pode vir de alguma coisa que eu estou observando na natureza. Geralmente são coisas ligadas a bicho, né, de observação de natureza. O meu processo começa sempre com a imagem, mais do que com a palavra. Eu prefiro o livro com ilustração, porque me ajuda a entender a história. A história fica mais interessante. Eu trabalho com livros de criança e também no Jornal do Brasil, que também é muito legal, porque você lê uma matéria e imediatamente tem que ilustrar correndo sobre qualquer assunto, o que melhorou muito o meu desenho para livros de criança também, porque você treina muito. E eu gosto muito de usar nanquim e ecoline, que é uma aquarela já pronta, líquida, e também agora eu estou começando a usar computador, que é muito legal, e estou começando a fazer o primeiro livro todo no computador. Já fiz um livro que é só de imagens, que eu inventei a história, mas é só com imagens, que chama Vitor e o Jacaré. Meu desenho é bem simples, rápido, talvez seja porque eu trabalho em jornal, e é assim meio gaiato. As mãos do artista se atrevem no rumo da história. Dão asas ao sonho e contornos ao texto. Transformam palavras em estrelas, pássaros, arco-íris e infinitas formas de vida. Criam ideias sobre ideias, arte sobre arte, com as cores da magia. Ao encerrar a série de literatura infantil, gostaríamos de deixar uma mensagem para você, professora, para você, professor. Se você já é um leitor, já é um habitual da leitura de literatura ou de qualquer outra leitura, que você consiga mobilizar os seus amigos e convide-os para esse prazer, para essa necessidade de que hoje todos temos de sermos leitores. Se você estava naquele meio do caminho em que você achava que não tinha as condições ainda necessárias para a leitura, ou porque você não tinha dinheiro, e aí agora a gente sabe que tem a biblioteca para você ir buscar, ou porque não tinha tempo, que você agora tem os elementos com essa série para investir na sua capacidade de leitura. E se você estava naquele terceiro bloco, em que a leitura não despertava em você algum interesse, a gente espera que o programa tenha despertado essa maravilha que é poder ter acesso à leitura de qualquer texto, informativo, um texto mais teórico e principalmente um texto de literatura. Aliás, esse é o recado maior, porque para traçar esse caminho de leitor, que para o professor é absolutamente fundamental, a leitura e, em particular, a literatura infantil, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho. Obrigada.